Vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma sessão científica, professor Dr. Luiz Venere Decour. Vamos falar hoje sobre câncer coloretal, prevenção. E quem vai falar para nós é o Dr. Anderson Silva, Dr. Anderson, membro titular da SOBED, coordenador do serviço de endoscopia e colonoscopia do Instituto Sônia Guanais, no seu Hospital Regional de São José dos Campos. E então, o Dr. Anderson vai nos trazer um pouco desse assunto bastante importante e prevalente na nossa prática clínica, e que é dúvida de muitos dos colegas que estão aqui na nossa sessão. E, de antemão, agradeço, Anderson, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em comparecer à nossa sessão científica, e a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Germano. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o Instituto Sócrates Guanais pelo convite, em nome do colega Germano, que trabalhamos juntos aqui no Regional de São José dos Campos. E é um prazer falar sobre um assunto que muito me fascina, é um assunto do meu dia a dia, que é a prevenção do câncer do intestino. Nós tivemos a oportunidade, um pouco antes da pandemia, de montar um projeto em associação com a Abraprece, que é a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer do Intestino, e a Prefeitura de São José dos Campos. Era um projeto muito bacana, eu vou falar mais adiante, é conhecido como projeto organizado, né? Um projeto que tem início, meio e fim. Eu fui coordenador da parte médica de colonoscopia, só que aí, infelizmente, tivemos a pandemia, o projeto deu uma parada, e o projeto todo, funcionando todo à base de doação de empresários da cidade, de instituições, e isso é uma coisa muito bacana, muito gratificante, você poder fazer isso na rede pública e poder ajudar. E também participamos, junto com a SOBED, recente, de um projeto de prevenção, já no formato de um mutirão, no município de Piranhas, em Alagoas, em que nós avaliamos. Desse projeto saíram vários estudos, um estudo que está em andamento junto com o professor Marcelo Averbach, do Sírio-Libanês, que é sobre a validação do teste quantitativo de sangue oculto nas fezes com relação aos achados de colonoscopia. Então, isso é um assunto que está no meu dia a dia, como eu falei no início, e que muito me anima a seguir nessa linha de pesquisa. Tá? Não declaro, não tem nenhum conflito de interesse para a reunião. Deixa eu minimizar aqui. Por que dessa importância do câncer coloretal? Mundialmente já é sabido que ele ocupa a segunda posição em morte por câncer. Em alguns lugares você tem uma incidência maior, em algumas regiões uma incidência menor, como, por exemplo, alguns países africanos subsaarianos, e que a incidência é menor, porém existem dúvidas com relação ao registro de câncer, o acesso à população, mas já se sabe que eles têm características diferentes e hábitos alimentares e de vida diferente de nós. Então, mas, de qualquer forma, mundialmente reconhecido por todas as sociedades e grandes grupos que congregam como a segunda causa de morte por câncer. Só nos Estados Unidos, a estimativa desse ano corrente, de cerca de 53 mil mortes por câncer coloretal. O diagnóstico é feito geralmente na faixa de 65 a 74 anos, e recentemente, quer dizer, houve esse estudo, um estudo principalmente americano, que demonstrou que cerca de 10,5 novos casos estão abaixo dos 50 anos. Isso houve recentemente o caso daquele ator negro que morreu de câncer do colo com 40 e poucos anos. Isso aí voltou à discussão, mas inclusive esse sarrafo tem baixado muito com relação à prevenção. Já nos Estados Unidos e alguns países da Europa tem se aceitado o início da prevenção com abaixo de 50, nós vamos falar isso, por conta desses casos que têm aparecido com maior frequência. Em 2016 foi feito um estudo que 1/4 dos adultos elegíveis para serem rastreados nos Estados Unidos não tinham feito nada. Então, se lá que tem uma organização maior em termos de saúde pública, e a gente está nesse número, então assim, a nossa situação é um pouco diferente, infelizmente um pouco
pior do que isso. Esses são dados do INCA de 2020, uma incidência estimada da doença, você vê que ocupa em homens e mulheres em segundo lugar. Para 2020, cerca de 41 mil novos casos de doença. E essa mesma a estimativa da mortalidade pelo câncer, com esses dados do INCA, já pulam para terceiro lugar em homens e mulheres. Infelizmente, também sabemos que ao longo da vida, 1 em cada 20 indivíduos vão desenvolver o câncer coloretal. Então, é uma situação que nós precisamos correr atrás, selecionar os grupos, medir, avaliar quem a gente tem condição de rastrear e de que forma podemos rastrear, porque não existe um ideal, existe o ideal para a sua realidade. Então, isso é uma coisa que nós vamos poder ver melhor. Cada realidade, cada país com o seu risco, com seus recursos, com a disponibilidade de exames para diagnóstico, mas é uma situação que está aí, existe e acontece, né? E já sabemos as causas, né? Principalmente o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, a baixa ingesta de fibra, o aumento de consumo de carne vermelha, principalmente processada, a diminuição da atividade física e o aumento progressivo da obesidade. Então, eu acho assim, não é proibitivo que a gente possa comer um salame, um presunto cru, mas eu acho que tem que ter formas de você prevenir isso, né? Essa população hoje é interessante porque se você olhar, tem trabalhos mostrando isso, que o aumento do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está diretamente relacionado ao aumento do câncer coloretal. Países em desenvolvimento que você observa um aumento progressivo do IDH, consequentemente também um aumento progressivo do câncer coloretal e outras patologias, né, cardiovascular, imagino. Então, está diretamente ligado ao aumento de consumo de produtos ultraprocessados, sedentarismo e etc. Por que rastrear? Isso já foi demonstrado também pela literatura que o rastreamento ele tem duas funções. Para você detectar uma lesão precoce numa fase de tratamento, em que você tem, quando diagnosticado uma lesão numa fase bem inicial, você tem mais de 90% de chance de eliminar a doença. Então, a grande vantagem de você rastrear é você encontrar a lesão numa fase muito precoce. E também de você encontrar as lesões precursoras do câncer, como os pólipos, por exemplo. E isso já foi provado que ele reduz a mortalidade de doença específica. Então, eu acho que a grande vantagem é você pegar tanto a lesão precoce quanto o pólipo numa fase que não dá sintoma nenhum. Aquele clássico que a gente via na época da nossa graduação, início da residência, de obstrução intestinal, sangramento, dor, isso hoje você tem casos avançados, infelizmente sim, mas a gente tem condição de fazer esse diagnóstico numa fase muito inicial. E qual é o ideal para o rastreamento? Pela Organização Mundial de Saúde, o ideal é um rastreamento ser eficiente, altamente sensível e específico, seguro, disponível para grande parte da população e que tenha uma boa relação custo-efetividade. E, óbvio, adotado aos riscos daquela população. Quem devemos rastrear? Então, é a população que a gente deve focar inicialmente nesse rastreamento. Uma população assintomática, homens e mulheres, entre 50 e 75 anos, e sem outros fatores de risco. Por que entre 50 e 75 anos? Porque é a idade onde você mais observa o aparecimento do câncer. E por que 75? Porque de 75 até 84, 85 anos, tem que se avaliar o custo-benefício de você fazer um rastreamento, considerando os riscos dos exames para rastreamento, as comorbidades do paciente nessa idade, com 76 anos, né? Então, isso tem que ser individualizado. E a partir de 85 anos, já não tem benefício pela literatura você adotar medidas de rastreamento nesse paciente. Porque a chance desse paciente ter um tumor ali é pequena e é um tumor de comportamento, dificilmente ele vai obstruir, e é um paciente já numa idade que você precisa avaliar o que é melhor para tratar esse paciente. Agora, os pacientes que deverão ser rastreados também, voltando àquele
de 50 a 75 sem sintomas já é considerado um risco moderado para o aparecimento do câncer coloretal. Agora, quando a gente avança um pouco mais e começa a selecionar, a gente tem os pacientes de alto risco que deveriam, sim, obrigatoriamente, serem rastreados. Que aí nós vamos falar de paciente que tem história pessoal ou familiar de câncer coloretal em parentes de primeiro grau, né, pai, mãe, irmãos. O paciente que tenha histórico familiar de câncer de mama, ovário ou endométrio. Os pacientes que tiveram pólipos do cólon, aquele paciente que todo ano eu faço uma colono e encontro a pólipo. Esse paciente tem que ser rastreado com maior atenção. Os portadores de doença inflamatória intestinal, principalmente a doença de Crohn e a retocolite. Sabidamente, esses pacientes com mais de 7 anos de diagnóstico da doença, mesmo que uma doença controlada, é um paciente de um risco maior para desenvolvimento do câncer coloretal. E os pacientes portadores de síndrome genética, síndrome polipoide familiar ou síndrome não polipoide, que é a síndrome de Lynch, né, o HNPCC. Com relação ao que o mundo tem feito com o rastreamento, o mundo se baseia no risco versus o recurso disponível. Na Europa, por exemplo, você tem um sistema mais público socializado da saúde. Os programas são programas geralmente organizados. Quando a gente fala programa organizado, foi como a gente começou fazendo aqui, que é um programa que você seleciona o paciente na unidade básica, aplica alguns testes, no nosso caso aqui o sangue oculto, seleciona o paciente para ser encaminhado ou não para métodos diagnósticos mais avançados e terapêuticos, e no caso de diagnóstico de câncer, esse paciente é encaminhado para cirurgia e acompanhamento oncológico. Então, ele tem início, meio e fim. Não é somente um projeto, como acontece às vezes, de mutirão. São projetos esporádicos, chamados de oportunistas, né? Em que você reúne num final de semana um grupo grande de pacientes, faz colonoscopia em todo mundo, detecta um monte de lesões. Isso é muito bom, mas não é um programa organizado. Isso deveria ter no calendário da saúde do município esse controle e esse rastreamento desses pacientes selecionados. Agora, é óbvio que nós estamos falando de risco versus recurso. Precisa dosar no meio que nós estamos se tem recurso para isso. Na Europa, eu já falei, na América Central, América do Sul, África e alguns países do Oriente Médio, os programas são oportunísticos. São programas chamados de mutirões, né? Na América do Norte, a Sociedade de Força-Tarefa ela preconiza que seja oferecido para todos os pacientes, mas não existe uma política pública com relação a isso. Todos os pacientes eles oferecem o programa e cada um adota da forma que quiser e é assim que funciona por lá. No Brasil, a gente, conforme eu falei, a grande maioria são oportunísticas, as sociedades médicas, as universidades, os hospitais, os grupos de pessoas organizam os programas de mutirões, fazem uma detecção enorme de tumores, esses pacientes são encaminhados, mas tem que aguardar um novo mutirão para fazer. Ou seja, uma boa parte da população fica aguardando esses projetos, não existe nada organizado. E, infelizmente, não existe ainda, no Ministério da Saúde, um programa de prevenção organizado para isso. Então, esperamos que no futuro já houve um trabalho grande com relação a isso, mas ainda não conseguiu instituir um programa para o Brasil inteiro. Obviamente, por não dispor de recursos para fazer colonoscopia, por exemplo, em muitos países da região norte, nordeste. Como devemos rastrear? Então, eu vou falar os métodos básicos de rastreamento, tá? Nós já falamos em quem a gente deve, por que a gente deve. Agora, como nós vamos rastrear? O exame básico para o rastreamento seria o sangue oculto nas fezes. E que, geralmente, nós sempre, há muitos anos, que todo mundo acho que já conhece, o Hemoccult, que é o exame que é pelo teste guaiaco, que é uma reação de peroxidase, que é um teste barato, simples de fazer, porém ele tem algumas coisas que dão um pouco mais de trabalho para o paciente. Por exemplo, você tem que fazer uma dieta de no mínimo 72 horas antes, porque alimentos da cor vermelha, como ele não é específico para a hemoglobina humana, então ele está procurando ele não consegue ver o sangue humano nas fezes, então ele faz uma reação, você precisa ter uma dieta rigorosa, você precisa ter
São, no mínimo, 3 movimentos fecais para você aumentar a acurácia do exame. É um exame de baixo custo, um exame muito difundido, mas ele também pode dar resultados falsos negativos, que aí levaria o paciente a fazer a colonoscopia desnecessária. Então, acaba aumentando o custo. Mas aqui, por exemplo, no município de São José, nós estamos usando o FIT. A prefeitura tem usado o FIT nas unidades básicas de saúde. É uma tendência a usar o FIT, ele é um pouco mais caro, mas é um exame específico para a hemoglobina humana e é um exame que ele é um teste quantitativo. Então, os kits básicos, por exemplo, esse que eu coloquei aqui é um kit que vende na Amazon nos Estados Unidos, você compra, testa, mas o kit básico, ele pode ser qualitativo, que eles põem uma linha de corte de 50 microgramas de hemoglobina por grama de fezes, mas a grande vantagem do FIT é você poder transformar ele, como ele é um método automatizado, você conseguir fazer uma análise de forma quantitativa. Ou seja, você faz vários níveis de cortes. Então, por exemplo, você vai fazer um programa, tem países na Europa que faz o FIT, mas o corte são 150 microgramas. Então, a chance de você pegar um falso positivo é muito pequena. Você vai pegar realmente um paciente que está sangrando numa quantidade X e a sua chance de pegar com a colonoscopia pólipos ou tumores é muito maior. Então, a vantagem do FIT é você regular, fazer os cortes e aumentar a acurácia dele. Falando ainda de métodos, o método não invasivo é o sangue oculto nas fezes. Dos métodos invasivos, nós temos a sigmoidoscopia, que deverá ser seguida, que pode ser feita a cada 5 anos, desde que acompanhada de um FIT anual. Aqui cabe uma observação que a sigmoidoscopia, você vê muito isso na literatura, e em alguns países, na Europa principalmente, você consegue, você encontra lugares que façam. É um exame aparentemente tranquilo, só que é feito no Japão e na Europa, a Ásia e na Europa, eles fazem com o paciente não sedado, é um preparo mais curto, que o objetivo é ver o reto sigmoide e uma parte do cólon esquerdo, que há muitos anos é conhecido como local de maior frequência do aparecimento de tumores. Só que não podemos esquecer que o resto do cólon também tem muitos tumores, e no colo direito você tem tumores silenciosos. Vou mostrar mais para frente um tipo de tumor de uma linhagem que dá mais no colo direito e que com uma retossigmoidoscopia talvez não pegue. E temos que falar também do aspecto cultural, porque fazer uma retossigmoidoscopia, mesmo que seja flexível, sem sedação no nosso meio, é bastante difícil. Então, o método Gold Standard, o padrão ouro para o rastreamento em termos de métodos invasivos, é a colonoscopia. A colonoscopia, ela tem a vantagem de que se você faz e não dá nada e não tem outros fatores de risco, você está, teoricamente, imunizado, vamos dizer, por 10 anos. Você está livre de doença por 10 anos, a não ser casos de tumor de intervalo, que aí não temos controle. Então, voltando, nós não temos um método ideal. A gente vê o método ideal para o nosso meio. Então, falamos do método não invasivo, no caso o FIT, que você pode selecionar uma população, e essa população que deu positivo, você encaminha para a colonoscopia. E mesmo a colonoscopia não é o método ideal, mas é o método que você consegue, porque é um padrão ouro, que é um método de visibilização direta, você consegue ver a superfície do intestino, e permite que você colete material para biópsia e até mesmo proceda terapêutica, a remoção de pólipos, até a remoção de lesões de câncer numa fase muito inicial. Então, por isso que ele é considerado padrão ouro. Não podemos deixar de lembrar que é um exame de alto custo, que requer um preparo intestinal adequado, é um exame que tem, apesar de baixa, mas existem complicações como perfuração e sangramento em casos de terapêutica, e é um método totalmente operador dependente. Agora, a grande vantagem, lembrando, é a possibilidade terapêutica. É a possibilidade que você consegue ver nos pacientes selecionados, se tiver alguma lesão, você já remover no momento do exame. É o único método de rastreamento que consegue fazer isso. Outros métodos, nós temos a colonografia por tomografia, é um exame bastante interessante, que você pode fazer a cada 5 anos, porém é um exame de custo não desprezível
que requer também um preparo adequado, técnica para leitura do exame. E o grande problema hoje quer dizer, hoje, desde que começou a colonografia, é o preparo intestinal. Porque se você tiver um pouco de resíduo de fezes no interior da luz do cólon, isso pode ser confundido com pólipo. Então, esse intestino precisa estar bem limpo para você fazer um diagnóstico. Agora, a colonografia é interessante, não como rastreamento, mas em casos, por exemplo, que a gente não consegue, ou o paciente não queira fazer a colonoscopia, ou não possa fazer a colonoscopia, ou que a colonoscopia não consiga ser completa por algum motivo, então podemos lançar a mão da colonografia, que é um método bastante interessante. No hospital regional está havendo um movimento, eu não falei com o radiologista, mas eu sei que existe um movimento para que a gente consiga fazer colonografia lá com uma técnica adequada. E, por último, a cápsula endoscópica, que já existe no nosso meio, é um exame de todos que eu falei de maior custo, também necessita de um preparo, é operador dependente na leitura desse exame, então é um exame que fica reservado também para o paciente que não queira fazer e que tenha condições de arcar com esse custo. Não é um exame óbvio para você fazer uma população, em termos de rastreamento. Falando da colonoscopia, que é o que a gente mais, é o nosso dia a dia, é o padrão ouro, nós podemos ver, por exemplo, na figura da esquerda, um pólipo minúsculo de 2 milímetros, que isso aí dificilmente seria detectado por algum outro método. É um pólipo que não sangra, não dói, não acontece nada, e quando removido, tratava-se de um adenoma. Ah, mas esse adenoma ele pode não virar um câncer? Ele pode. Sabidamente, a carcinogênese do câncer coloretal é a sequência adenoma-carcinoma. Mas esse pólipo pode ficar aí por 10 anos e não crescer e não virar um câncer. Mas no momento da colonoscopia ele já é retirado. Então esse pólipo não oferece mais o risco de se transformar e seguir a sequência de adenoma-carcinoma. E na figura da direita é um pólipo relativamente pequeno, no máximo aí 1 centímetro, mas que já tem, se vocês observarem bem na superfície, já existe uma certa depressão e provavelmente uma degeneração nessa lesão. Uma lesão pequena, volto a dizer, uma lesão que não dá sintoma e que dificilmente poderia ser detectado um sangramento. E que no momento da colonoscopia ela pode ser ressecada. Seguindo a colonoscopia também, uma lesão um pouco maior, de em torno de 15 milímetros, tá? Que pode não sangrar, mas é vista durante a colonoscopia, é ressecada. E à direita, uma lesão já com uma degeneração maligna, uma lesão pequena, a lesão não tem 15 milímetros no máximo, mas que já tem sinais de degeneração maligna e que também pode ser ressecada no momento. Então, é um câncer, numa fase inicial, que pode ser tratado pela colonoscopia. Aqui outras lesões, a lesão da esquerda corada com índigo carmim, uma lesão de reto baixo, próximo do canal anal, e que já nitidamente também tem uma erosão, uma depressão na superfície e provavelmente já existe algum grau de degeneração. E essa lesão, até dar sintoma, ela vai demorar muito. Ela pode sangrar e ser confundida com hemorroida. E a lesão da direita são casos mais avançados, que é uma lesão obstrutiva. Você vê que a luz intestinal é muito pequena, não permite a passagem do colonoscópio, uma lesão cirúrgica e avançada. Outra vantagem da colonoscopia, nesse caso, que foi um paciente operado por esse tumor que está à sua imagem à esquerda, tem uma faixa escura em cima, que é a tatuagem que foi feita para ajudar o cirurgião a localizar a lesão. Fica mais fácil, porque é uma lesão que às vezes não é palpável durante a cirurgia. E permite também o diagnóstico de lesões sincrônicas, como essa lesão à direita, uma lesão deve ter uns 2 centímetros no máximo, que foi detectado no momento da colonoscopia. Esse é um caso que é a grande satisfação que a gente tem de encontrar. Esse caso foi um paciente de 42 anos que veio acompanhar a esposa para fazer uma colonoscopia. A esposa fez, foi tudo bem, e ele falou, olha, como eu vim acompanhá-la, eu vou marcar também para fazer. E aí foi orientado ele, que ele ainda não estava na faixa etária, ele não tinha sintomas, ele quis fazer. E durante a colonoscopia foi diagnosticado esse pólipo, um pólipo típico, pediculado,
no sigmoide, esse pólipo deve ter uns 2,5 centímetros de tamanho, e foi removido. Na imagem da direita dá para ver a base da lesão removida, e para sorte do paciente, esse pólipo já tinha um carcinoma in situ e com critérios de cura. Então, esse paciente está curado desse câncer, de uma colonoscopia que ele fez sem nenhum sintoma e fora da faixa etária para o rastreio. Essa é uma lesão que eu falei quando eu falei da sigmoidoscopia, que representa essa linhagem, essa lesão da esquerda, você olha, é uma lesão, vamos dizer assim, um pedaço do cólon recoberto por um muco amarelado, que o colonoscopista mais ávido, ele já sabe que cólon direito, mulher, em torno de 40 anos, você tem que procurar esse tipo de lesão. E quando você faz uma lavagem com água exaustiva, você consegue identificar à direita uma lesão pequena. Essa lesão tem 5 milímetros no máximo. Isso é um adenoma céssio serrilhado, que hoje em dia já se sabe que representa cerca de 15% dos casos de câncer coloretal. E essa lesão não sangra, não dá sintoma. Então, por isso que eu acho que a colonoscopia eu defendo, realmente é um padrão ouro, porque ela permite você fazer mais diagnóstico e tratar mais pacientes. Falando da colonografia por tomografia, esse caso não é nosso, é um caso do Fleury, e que você pode ver na imagem da esquerda uma área de estenose no reto superior, e que na imagem da direita, quando foi feito um exame de uma colonoscopia, foi observada uma lesão avançada, estenosante no colo. A cápsula endoscópica, que a ideia é muito interessante, também já tem no nosso meio, já podemos fazer, só que não é um exame para ser feito como rastreio na população, é um exame que ainda agora entrou no rol da ANS, mas é uma cápsula de colo que tem 2 câmeras nas extremidades, uma bateria no meio, e o paciente ingere essa cápsula e ela vai fotografando, ela desce, entra em latência para passar todo o intestino delgado. Quando ela chegar próximo da válvula ileocecal, ela liga de novo e começa a fotografar. Fotografar nas 2 extremidades, ela faz um vídeo de cerca de 3 horas de duração ou mais, com centenas e centenas de fotos, e que aqui são fotos selecionadas, óbvio, mas você consegue ver aqui na segunda foto da esquerda para a direita, uma lesão de 13 milímetros. Então, isso, se fosse uma técnica de um custo mais acessível, talvez pudesse ser bem indicada para algumas pessoas, né? E como mensagem final com relação ao rastreamento, eu queria falar que homens e mulheres, tá, entre 50 e 75 anos, já são considerados risco moderado para o aparecimento do câncer coloretal. Como método de rastreamento, na prática, hoje em dia, o que a gente utiliza é o sangue oculto nas fezes, dando preferência ao método imunoquímico, devendo-se considerar a possibilidade de um exame quantitativo para que você possa fazer os cortes e consegue separar a sua população que deve fazer a colonoscopia ou uma população que deve aguardar ou repetir o exame. Então, você consegue fazer uma avaliação do seu custo. O quanto disponível de exame de colonoscopia você tem? Você não tem para todo mundo, então você precisa selecionar quem é mais urgente para fazer isso. Então, o FIT, né, o quantitativo, permite essa avaliação e deve ser feito anualmente. E a colonoscopia, desde que tenha um exame normal, ela pode ser feita a cada 10 anos. Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre rastreamento com vocês. Essa é a nossa equipe do Regional de São José, equipe de enfermagem da endoscopia, e que nos dá muito prazer em trabalhar com todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Anderson. Muito bom, sucinto, direto ao ponto, excelente. Muito obrigado. Eu queria começar aqui, Anderson, comentando um pouco, perguntando, na realidade, acerca dessa faixa etária ideal, recomendada para o screening. Então, você comentou de 50 a 75 anos, sendo que a partir dos 85 estaria proscrito do ponto de vista populacional. Sim. Entre 75 e 85, imagino que seja uma decisão caso a caso. Mas eu tenho existe talvez uma certa variabilidade nesses protocolos, né, Anderson? Então, por exemplo, o protocolo do ASCO
da American Society of Clinical Oncology parece ser um pouco mais Mais rígido. agressivo, né? É, Talvez comece com 45 anos. Então, sim. queria que você comentasse um pouco essa variabilidade, o porquê da gente recomendar 50, se é uma questão de disponibilidade. Tá. A Sociedade Americana, recentemente, a American Cancer Society, baixou esse sarrafo para 45 anos, exatamente pela percepção do aumento de incidência em câncer com paciente abaixo de 50 anos. Agora, aquilo que eu falei, é o risco e o recurso. Então, num país onde você tem um recurso maior, como os Estados Unidos, e alguns países da Europa, por exemplo, a Sociedade Portuguesa do Cancro Coloretal, como é chamado lá, já há muitos anos preconiza com 45 anos o início do rastreio. Agora, você tem um recurso disponível para poder aplicar. Então, que a incidência do câncer coloretal está diminuindo, isso já é fato, a literatura já mostrou, só que não adianta, no nosso meio ainda não foi instituído abaixo de 50 anos, apesar de que existe uma tendência na prática de todo mundo procurar, mas talvez por falta de disponibilidade, porque se você colocar de 50 a 75, você já não tem exame para todo mundo. Nós temos municípios que não têm nenhum recurso. O próprio município de São José, a gente tem uma fila enorme de pacientes para realizar colonoscopia e não conseguimos. Então, eu acho que isso vai diminuir a cada dia mesmo, por conta do aumento da incidência em jovens. Agora, tem que dosar, falando de rastreamento, tem que dosar o recurso que você tem disponível. Se você tem mais, por exemplo, é interessante porque na Europa, o país que mais tem aderência ao programa de rastreamento é a Holanda. Tem estudos holandeses que mostram 68% de aderência. E, ao mesmo tempo, tem estudos franceses que mostram de menos de 30% de aderência ao programa de rastreamento. Então, eu acho que você tem que ter o recurso disponível, a aderência da população àquele método, que eles entendam que aquilo é importante e que aquilo vai ajudar, entendeu? Então, eu acho que nós ficamos ainda parados nos 50, mas isso não dura muito. Agora, se a gente abaixar agora para 45, eu acho que nós só vamos aumentar o tamanho do nosso problema. Essa questão realmente tem muito a ver com análise de custo-efetividade, saúde pública. Então, cada país precisa ter sua diretriz, e isso precisa ser revisado frequentemente, né, de acordo Sim. com as informações epidemiológicas e, claro, a disponibilidade e alocação de recursos. Eu pergunto também, Anderson, em relação é, pensando nessa população de menor idade, você poderia elencar de forma bastante clara quais são os grandes fatores de risco para aparecimento mais precoce desses cânceres? Claro que o fator familiar é um fator genético é muito importante, mas quais são os fatores de risco que predispõem o aparecimento mais precoce de neoplasias, ou seja, abaixo de 50 anos, em que poder-se-ia justificar um screening nessa população específica? Sim. Olha, você falou bem, Germano, uma pergunta interessante, porque se você tirar os fatores genéticos, né, e você sobra nessa população, o que mais leva ao câncer da população? É o estilo de vida, é a mudança, é o estilo alimentar, é o aumento de consumo de processados, é o exagero no consumo na ingestão de álcool, a obesidade, que a cada dia vem aumentando. Isso são fatores claros que levam a um aumento do aparecimento do câncer na cidade. Perfeito. Então, talvez aquele paciente obeso, que abusa do álcool, que tem uma dieta pobre em vegetais, rica em alimentos processados, Sim, que estejam talvez na faixa etária um pouco abaixo de 50 anos, mais próximo disso, talvez seja um bom candidato, eventualmente, do ponto de vista individual, para sim, screening. sim, Perfeito, exatamente. Eu acho que perfeito. precisa oferecer para ele essa opção, entendendo que ele é um paciente você pega um paciente obeso, é um paciente inflamado, é um paciente que talvez não coma adequadamente, pode ou não fazer consumo de álcool, então tem que oferecer para que ele com 40 anos já comece a fazer um rastreamento em todos os sistemas, né? Não é só no câncer coloretal. Então, um paciente desse também tem um sistema cardiovascular já comprometido, né? Perfeito. Em relação a essa questão do custo ainda, pegando esse gancho da custo-efetividade,
Para um programa como esse que você acabou de descrever na sua aula, Anderson, em média, pensando em Brasil, na nossa região, qual é o custo médio por exame executado, levando em consideração não somente o custo, o valor do exame, mas que poderia, por exemplo, um programa de screening para uma população de 1.000 pessoas. Qual seria, você tem ideia de um custo médio estimado para nós termos ideia e também qual a incidência esperada de neoplasia, pegando a população entre 50 e 75 anos de idade como um todo, ou seja, de cada 1.000 exames que eu faço, quantos dariam positivos e qual seria o custo desse programa? Tendo uma ideia bem grosseira, se é possível fazer isso. Sim. Assim, a chance, deixa eu tentar separar aqui. O custo, Germano, eu não tenho isso porque, assim, geralmente esses programas são feitos com recurso do SUS. Então, é a tabela que o SUS paga para a instituição e a gente tenta, por exemplo, esse programa aqui, eu falei da prefeitura, eu sou voluntário, porque eu não tenho vínculo nenhum com a prefeitura de São José, mas eu sou voluntário e ajudo a contratar colegas que vão receber um valor de SUS, mas que também pensem que estão fazendo um projeto social. Não é só o valor, é a ação social que acho que é o apelo que a gente pede ajuda aos colegas que examinam lá. É de se esperar que tenha uma frequência de câncer pequena, tá? Nós não temos esses dados ainda, porque, como eu falei, como entrou a pandemia, nós tivemos que recuar, paramos agora, a gente está retomando o projeto, então nós temos um N muito pequeno ainda. Infelizmente, na rede pública, o que mais aparece são os tumores já em fase avançada. São os tumores obstruídos, sangrando, os pacientes que vêm para fazer colostomia. Então, eu ainda não temos um número fechado, mas é uma incidência baixa de câncer. Agora, não podemos deixar de pensar que é uma incidência relativamente alta. Por exemplo, se você imaginar que uma colonoscopia normal você pega até 30% de pólipos, então, você pega câncer numa porcentagem pequena, mas você pega lesões precursoras numa porcentagem considerável. Entendeu? Entendo. Essas proporções são muito importantes para a gente estabelecer uma Sim, política pública, né, sim. para justificar a alocação de recursos, porque a economia realmente é a ciência O da cobertor gestão é da curto. escassez, né? É, Escassez de recursos. Então, saber onde alocar ou selecionar populações de ainda mais alto risco, né, para não deixar toda a sim, população fora, mas pelo menos a gente tentar atirar com mais precisão. Isso a gente entende. Bom, porque no traçando um paralelo com o câncer de próstata, né? Então, o câncer de próstata tem naturalmente uma heterogeneidade no comportamento dos diversos tipos de cânceres, e isso tem sido motivo de muito debate. A Sociedade Canadense, por exemplo, isso quando eu era residente, não faz muito tempo, claro, né? Mas quando eu era residente de clínica médica, nós debatemos, me lembro como hoje, na verdade, a Sociedade Canadense, na época, questionando a validade, na época, de se fazer screening de câncer de próstata, pelo menos nos moldes que eram feitos, né, com toque, sim. PSA e ultrassom. Faziam uma avaliação de custo de tudo isso, dessa estratégia, e eles faziam duas ressalvas. Uma era em relação à incidência de fato, né? Então, quanto custava para nós detectarmos no ambiente canadense uma neoplasia? E a segunda ressalva era o comportamento esperado para aquele tipo de neoplasia, que em sua maioria eram de comportamento muito indolente. Indolente. Então, eles justificavam esse questionamento através de exames que eram feitos em pacientes octogenários e nonagenários, em que os pacientes faleciam, estudos de necrópsia, né? Pacientes Uhum. faleciam de AVC, infarto, outras causas, e se fazia uma avaliação sistemática da prevalência de neoplasia prostática nesses pacientes, do sexo masculino, claro, e tinha uma variação muito grande, mas tinha um percentual que não era pequeno
de pacientes octogenários ou nonagenários que se encontrava adenocarcinoma de próstata, lá, Gleason 6, Gleason Assintomático? 7, absolutamente assintomático. Ou seja, morreu com, mas não morreu de. Sim, E D. aí começaram a questionar isso. Bom, quantas pessoas estão sendo eventualmente, entre aspas, mutiladas Uhum. por causa disso, né? Então assim, faz um screening, submete-se uma população de 37 milhões de pessoas, que é o Canadá, a um screening específico a partir dos 40 anos na época, e custa alto, vamos mutilar muita gente e, eventualmente, boa parte desses pacientes ele iria bem, com, sem ou apesar de Uhum. achar o câncer. Esse é um questionamento que ficou na minha cabeça. Eu Sim. falei, puxa, mas é interessante porque quando você faz É, um screening populacional, nós temos que repensar esse lado também. Por outro sim. lado, também tem aquele paciente que vai ter um comportamento extremamente agressivo, que é, claro, é muito difícil o sujeito descobrir, e aí ficava aquele paradoxo, o sujeito descobria que tinha um câncer de próstata, e agora, o que é que eu faço com isso? Então, estou falando de 1990 e Sei. pouquinho, né? Uhum. Então, aí, claro, a solução mágica seria, bom, vamos ter que ter biomarcadores, o ideal é ter biomarcadores solúveis de Uhum. prognóstico para, uma vez detectada a neoplasia, fazer-se não só a detecção de forma menos invasiva e menos custosa, mas também ter biomarcadores para tentar estratificar o risco de progressão da doença rapidamente, né? Então, isso seria o nosso santo graal. Queria saber, Sim. depois desse grande comentário sobre câncer de próstata, eu queria saber se existe alguma perspectiva com essas novas tecnologias de detecção genômica, proteômica. Muitas vezes a gente Uhum. consegue fazer uma distinção preliminar, ou como é que estão em projetos de pesquisa, Sim. como nós podemos fazer uma avaliação não somente diagnóstica do câncer, mas também prognóstica, para saber se realmente nós podemos melhorar essa nossa precisão de detecção dos Sim. cânceres que vão evoluir mal em relação ao intestino. Uhum. Eu não nem comentei aqui porque não está no nosso meio e é um teste que não tem muitos anos que foi aprovado, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem no rol que é oferecido ao paciente um teste, um exame de fezes de DNA, e que você consegue detectar algumas alterações de DNA no exame de fezes, que comercialmente tem o nome Cologuard. Nós não temos no Brasil. Esse já foi aprovado pela FDA para usar como screening. E tem outros testes também, tem o alfa-septim venoso, que tem, enfim, está caminhando para esse lado. Eu acho assim, que seria algumas considerações. É a segunda causa de morte por câncer no mundo, ponto. Então, é uma doença de grande impacto. As lesões geralmente aparecem numa forma avançada. Então, você tem o paciente ou é submetido a uma colectomia mais a quimioterapia, ou faz uma colostomia e o paciente tem uma qualidade de vida comprometida. Então, eu acho assim, tem que investir para diagnosticar precocemente isso. Tem caminhado muito esses testes de fezes para que a gente possa selecionar melhor, que é o que eu falei, insistir muito de você fazer os cutoffs do quantitativo ali do FIT, para que você possa selecionar melhor essa população que você vai fazer o screening. Porque, diferente da próstata, o tumor de colo ele é agressivo. Ele é extremamente agressivo e ele vai obstruir, vai sangrar, esse paciente vai ser tratado numa condição ruim. Agora, não, também acho que os pólipos, você faz uma colonoscopia de um paciente de 30 anos, você encontra pólipos. E será que esse pólipo vai evoluir? Apesar da gente respeitar a sequência da carcinogênese, esse pólipo vai evoluir? Precisa fazer um paciente com 30 anos? Eu acho que não. Eu tenho esperança que exista uma progressão desses exames não invasivos para que a cada dia a gente possa selecionar melhor o paciente de risco maior. Então, por exemplo, esse que tem o DNA nas fezes, ele já tem uma bateria de exames lá, ele já ajuda muito, mas ainda é um exame de alto custo. Mas que a gente possa selecionar através de um exame de fezes não invasivo os pacientes que a gente deve se submeter à colonoscopia, porque é um paciente que pode ser tratado por um câncer através da colonoscopia e não precisar de uma cirurgia e às vezes não precisar de quimioterapia. Então, olhando como um todo, o ideal seria esse, o santo grau seria esse, que você faça daqui a uns anos um exame de fezes ou mesmo sangue e você consiga detectar os pacientes que têm um risco maior, não estamos falando de síndrome genética,
E esse paciente, sim, ser avançado no screening, porque é um paciente que tem uma lesão e que deva ser tirada por endoscopia na grande maioria ou mesmo por cirurgia. Não sei se eu consegui te passar Sim, perfeito. Fez o big picture aí, o paralelo. Muito isso. bom. Duas perguntas agora mais simples e rápidas, tá, Anderson? Não querendo abusar da sua paciência, né? Imagina. Então, vamos lá. Primeira, em relação a marcadores tumorais. É uma pergunta, você vai perceber que é uma pergunta para todos, para esclarecimento geral. Qual o papel dos marcadores tumorais no screening para câncer? Uma vez que muitas vezes você observa alguns colegas solicitando marcadores tumorais, tanto para câncer de ovário, o CA125, como câncer de intestino, o CEA, né, que é o É. antígeno carcinogênico. Gostaria que você comentasse brevemente em relação ao papel desses marcadores, se seria para diagnóstico ou para acompanhamento, e por quê. Bom, a segunda pergunta eu faço na sequência. Não, eu acho que para câncer do intestino não tem ainda um marcador diferente de pâncreas, que você tem marcadores específicos. No intestino, falando do cárcino embrionário, você não faz diagnóstico, ele não serve para fazer diagnóstico, ele serve para acompanhamento desses pacientes. Então, o diagnóstico bem feito é um exame de sangue oculto nas fezes, se possível, uma colonoscopia. Se esse paciente for operado, aí sim, ele deve ser acompanhado com outros exames, mas não tem valor você fazer diagnóstico com marcador para tumor de cólon. Perfeito. E a minha última pergunta, a priori, é a seguinte: em relação à nossa realidade no Hospital Regional de São José dos Campos, nós temos uma população muito idosa, né, geralmente com múltiplas comorbidades, que são submetidas a exames de colonoscopia, muitas vezes porque o paciente não é para um mero screening, mas frequentemente tem algum tipo de sintoma. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre quais são os critérios de segurança, o que a gente deve levar em consideração para que o paciente vá para a colonoscopia, um paciente que seja idoso ou que tenha comorbidades. Quais são os critérios que você considera importantes para que o paciente vá com mais segurança para a colonoscopia? E qual a incidência esperada de potenciais complicações da colono em pacientes rígidos e em pacientes idosos frágeis? Nós temos agora, você sabe que você faz parte, você é um insider do negócio, a gente está montando um projeto, está ainda andando devagar, mas nós estamos montando um projeto no Regional de São José dos Campos para a gente estudar essa nossa população de idosos que são submetidos ao exame de colonoscopia. Então, nós não temos o controle desse paciente da origem, as indicações, a situação clínica do paciente. Então, o que seria ideal é avaliar um paciente, por exemplo, um paciente acima de 85 anos, como nós falamos, é um paciente que, pela literatura, ele não tem indicação mais de fazer screening. Agora, é um paciente que, se for um paciente sintomático, né, ele tem sangramento, ele tem alteração de hábito, enfim, alguma coisa, massa palpável, esse paciente tem que ser examinado, óbvio. Esse paciente tem que ser visto como um paciente de risco para fazer uma colonoscopia, porque ele é submetido a um procedimento sob anestesia, o anestesista sempre nos acompanha no procedimento, e é um paciente que pode, eventualmente, ser submetido a uma polipectomia, porque as complicações de uma colonoscopia são muito baixas, às vezes é menos de 1%. Agora, quando você acrescenta um procedimento terapêutico, uma polipectomia, uma mucosectomia, você aumenta um pouco mais o risco de complicação nesse paciente. Então, é um paciente que tem que ser visto muito bem a real indicação de você pedir esse exame de acordo com o sintoma desse paciente e saber que esse paciente pode ser submetido a um procedimento terapêutico que vai aumentar o risco dele. Então, não sei se é isso que você esperava aí, mas a gente vai estudar melhor esses pacientes agora com esse protocolo que a gente está começando a desenhar e vamos poder mostrar o que a gente tem visto. Se a incidência de tumor é baixa, conforme a literatura, nesses pacientes acima de 85, a quantidade de pólipos que a gente tem ressecado e o tipo de pólipo que a gente tem ressecado, né? Porque são pacientes que às vezes ficam muitos anos na fila esperando a oportunidade de fazer a colonoscopia.
Então, a gente pega, por exemplo, paciente que está há 2 anos sangrando e aguardando uma colonoscopia. Muito bom. Excelente, doutor Anderson. Muito bom, uma revisão ampla sobre o assunto, um assunto que é do dia a dia de todos os médicos que trabalham com pacientes no seu consultório, independente da especialidade. Então, que fica aí o alerta para todos nós, estamos atentos a essa doença que é esse conjunto de doenças, né? Está sob a alcunha de câncer coloretal. Nós temos como preveni-la, uma doença de alta morbimortalidade, que é facilmente prevenível, como o doutor Anderson acabou de colocar. E uma coisa é do ponto de vista pessoal, individual, em consultório, outra coisa é populacional, mas tanto os gestores públicos quanto os médicos privados precisam estar atentos às estratégias de prevenção e, naturalmente, principalmente a mudança dos hábitos de vida, que são fundamentais para diminuir a incidência dessa doença no nosso meio. É uma doença prevenível, que é rastreável e que nós precisamos estar realmente muito atentos e, por isso, a escolha desse tema, que foi muito feliz e foi apresentado de forma extremamente prática, relevante e muito clara pelo Dr. Anderson. Então, Anderson, eu agradeço enormemente. Obrigado, Germano. Obrigado a todos os envolvidos. É um prazer tudo que nós pudermos ajudar aí no nosso dia a dia. É sempre um prazer. Em relação ao câncer de cólon, é um grande desafio, né? Então, eu acho que é importante estar falando isso, orientando os colegas a saber pedir o exame, que não é todo mundo que tem que fazer colonoscopia. Se você está pensando em rastrear o paciente, você tem que ver as opções que você tem, conversar, discutir isso com o paciente, porque nem todo paciente tem indicação direta de colonoscopia, porque não existe esse recurso para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso de poder indicar isso aí. E esperamos que a coisa progrida bem para que a gente possa ser mais assertivo na colonoscopia e tratar mais pessoas de uma forma inicial. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo.